sábado, você que nos assiste, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui para compartilharmos juntos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando o quinto tema da nossa nova lição, que fala sobre a experiência de unidade na igreja primitiva. Você pode acessar as nossas lições através do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para então estudarmos essa lição juntos, nós temos aqui dois convidados, o Júlio, nosso amigo de sempre, que bom que você está com a gente, viu, Júlio? E também o Vinícius, que voltou para compartilhar a lição com a gente. Que bom, viu, Vinícius? Vamos então pedir as bênçãos de Deus sobre o estudo dessa lição e eu peço que o Júlio faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado por este sábado, obrigado por estarmos juntos para recapitular esta lição. Abençoa-nos, dá-nos a tua paz e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição, ela começa a falar sobre a comunhão e como a comunhão, ela enriquece as pessoas, né? Como quando a gente está junto, a gente fica mais forte. Até existe, acho que uma frase que fala isso, né? E ele está falando que quando a gente também passa por decepções juntos, a gente também se fortalece. E aqui o autor, ele fala sobre a experiência do desapontamento, né, de 1844, em que as pessoas se juntaram porque elas estavam esperando Jesus junto. E como aquilo contagiou elas, né? Assim, vamos contar para o máximo número de pessoas para que todos possam ver a volta de Jesus e que todos possamos ser salvos. E na realidade esse sentimento é que a gente precisa continuar tendo, né? Que assim, não é porque a gente não tem uma data estabelecida que aquilo é menos importante. Então esse fato contagiante de estar sempre juntos, né? De querer o bem para o próximo, assim, olha, eu sei de uma coisa boa, eu vou compartilhar com você, porque eu quero que você também tenha essa experiência que eu estou tendo. Então é isso que o fato da igreja primitiva tinha essa união, que é uma coisa que a gente precisaria retomar, né? Que a gente esteja junto e trabalhando pela mesma causa juntos. Aqui, Vinícius, eu queria começar com você. Jesus, no tempo que ele estava lá com os discípulos, ele sempre preparou os discípulos para aquilo que ia acontecer. Né? E um pouco antes de ele ascender ao céu, ele falou que ele mandaria alguém que estaria substituindo ele, mais ou menos assim. Como que foi essa experiência deles? É interessante notar que essa experiência dos discípulos, ela também começou com uma decepção. Que após o momento que Jesus ele morreu na cruz ali, foi crucificado, eles ficaram totalmente assim perdidos, vamos dizer, sim, né? Uh-huh. E aí depois que Jesus ressuscitou, que ele voltou, né? Ficou mais alguns dias ali com eles e daí Jesus falou, ó, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês sim. têm que orar por ele. Aí eles começaram a entender muitas coisas, né? E a gente vê que a lição, ela fala que eles perseveraram unânimes em oração, né? E a partir dessa busca incessante e em união também, né, todos juntos, pelo Espírito Santo, é que eles começaram a entender muitas coisas que Jesus tinha pregado para eles lá durante todo aquele tempo, né, que ele passou com eles ali. Então, aqui a gente vê uma lição também que muitas vezes quando a gente precisa compreender as coisas espirituais, a gente tem que buscar a Deus. Porque assim, a situação deles não mudou quando eles buscaram a Deus em oração naquele momento. Mas a visão deles diante das sim. coisas é que realmente mudou as coisas, né? Uh-huh. Mudou a visão deles. E uma coisa interessante também que nesses dias de preparação, a lição até cita isso, e eu acho que é bem importante, é de que eles deixaram de lado toda a divergência. Verdade. E isso contribuiu para que eles pudessem ter essa unidade de fé e então estar aptos, né? Aptos a receber o Espírito Santo, né? Uhum. Não que fossem as obras deles, mas eles conseguiriam enxergar com os olhos da fé. Sim. Uhum. É interessante que, como você falou, né? Às vezes na nossa caminhada cristã, né, Júlia, a gente que já está na igreja há mais tempo do que o Vinícius, que é bem mais novo que a gente, mas algumas coisas que há alguns anos a gente não entendia, a gente hoje em dia passa a entender com clareza,
né? E a mesma coisa com os discípulos. Eles ficaram tanto tempo com Jesus e daí algumas coisas eles foram entender só depois que Jesus não estava mais com eles. E assim vai porque é um processo, né? É uma caminhada, né? Que você realmente vai entendendo e vai tendo aquela experiência. E outra coisa que eu achei bem interessante que você falou, Vinícius, é assim, quando a gente deixa as picuinhas de lado, né? Como a gente consegue seguir muito mais em frente, né? E além das picuinhas, a própria personalidade. Porque o que eles deixaram de lado foram os seus arrobos. Sim. Um era mais sanguíneo, o outro era mais fleumático, era mais calmo. Esse sabor entre eles equilibraram o sabor. Exatamente. E esse equilíbrio do sabor que deu a sutileza do prato que eles serviram. Aham, é verdade. Aqui, Júlio, a gente até estava conversando um pouco antes de a gente falar aqui a lição, que o autor ele fala muito do Pentecostes, que essa união que o Vinícius falou, culminou no Pentecostes, né? Que até um tempo atrás a gente estudou bem uma lição, né, falando sobre isso aqui, mas que ele cita a Torre de Babel. E assim, parece que não existe muita conexão, mas você mostrou essa conexão para a gente, eu queria que você explicasse agora. A conexão é dada a seguinte, o que simboliza a Torre de Babel? Simboliza o desafio contra Deus que o homem fez e a diferença de pensamento das pessoas, o ego das pessoas brigando entre si. E quando isso aconteceu, o homem criou barreiras, não somente homem e homem, mas homem, tribos, línguas, povos. Houve uma separação de uma forma geral. A gente diz que houve uma quebra na família humana. Membro da família humana não falava com membro da família humana. E isto aconteceu àquela época da Torre de Babel. De lá até o Pentecostes, é claro que as pessoas elas entendiam a língua das outras. O judeu ele era acostumado desde o Egito, Babilônia, ele falava com os cananeus, os idiomas eram entendíveis. O que não era entendível era a forma de pensamento. E quando no Pentecostes, que cita a lição dessa semana, desce o Espírito Santo sobre cada um deles, em forma de língua, e cada um começa a falar uma língua, não é que se iniciaram ali a criação dos idiomas. Os idiomas já existiam, mas a partir dali era um símbolo que as pessoas poderiam se entender e se quebraria a barreira do idioma, mas também dos pensamentos. Agora, na nova família cristã, eu e você, apesar de sermos de países diferentes, de etnias diferentes, a nossa língua seria única, que seria a língua do amor em Cristo. Então, o Cristo é a grande cola que liga aqui em Pentecostes, dizendo, não há barreira entre os homens. E se existia uma barreira linguística, uma barreira de pensamento, essa barreira cai por terra e passa a ser um povo só. Por mais que as línguas sejam diferentes, a unidade de pensamento é uma só, Cristo Jesus. É o elo de tudo sempre, né? É interessante notar, até na primeira lição nós vimos que Deus ele sempre buscou essa unidade. E o momento ali da experiência de Babel, às vezes a gente olha assim, parece até um ato estranho, né? Porque Deus ele sempre tentando reunir, chega um momento que tem uma quebra, né? Parece, né? Uma quebra. Sim. E a gente vê que, na verdade, o objetivo de Deus foi quebrar justamente a impiedade daquele povo, por isso que ele agiu daquela forma, e aqui ele fala, ó, eu sou assim. Através dessa experiência aqui do Pentecostes, ele demonstra, ele reafirma que o desejo dele é que nós vivamos de forma unida, não de forma separada, né? Na realidade, eles se uniram para o mal, né? Esse que foi o problema, né? Eles se uniram para o mal. Vinícius, depois a lição ela continua falando que houve uma unidade de comunhão. Como que foi essa unidade? Nós vimos aqui depois daquela preparação, eles começaram a fazer algumas atividades, né? E a lição dessa semana é muito prática, né? Ela muito é um chamado para nós tomarmos decisões práticas, não só teóricas, né? E aqui nós vimos aqui que os discípulos eles começaram então eles se reuniram e eles começaram a aprender sobre Jesus juntos, eles oravam juntos, eles partiam o pão juntos. E eles perseveravam nessa atividade. E qual foi o resultado? O livro de Atos fala que o resultado foi um testemunho poderoso. Sim. Nós vemos ali, a partir nos próximos capítulos, por exemplo, a pregação de Pedro, que converteu ali milhares de pessoas, né? Então, toda vez que a gente se entrega a essa união, que a gente segue essa fórmula, vamos dizer assim, que os discípulos seguiram, nós vamos ter esse resultado. E na verdade, ali um verso que eu achei bacana também, o verso 43,
do capítulo 2, falam que muitos milagres eram feitos por intermédio deles. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sim. Não que o poder estava neles, mas eles eram simplesmente um canal. E a partir do momento que eles realizaram essas atividades, que eles deixaram de lado toda a discórdia, esse canal ele pode ser eficaz. Sim. Todos nós somos canais, mas às vezes esses canais eles ficam assim estragados. Justamente porque a gente não ora, porque a gente não vive em comunidade, porque a gente tem discórdia com o nosso irmão. Não se entrega totalmente, né, Não se Vinícius? entrega totalmente. É porque uma coisa interessante também, que assim, o que é uma coisa do ser humano, né? Um querer aparecer mais do que o outro. Então, por exemplo, eles sabiam que Deus estava usando Pedro para aquela pregação, mas os outros não se ressentiram por isso. Né? Então, assim, ele foi o canal que Deus usou para aquilo, mas todo mundo estava em unidade pelo bem das pessoas. Né? Sim, uma coisa interessante, Mônica e Vinícius, é que nessa época o que eles viviam era uma espécie de workshop. Eles ficavam todo o tempo juntos, mastigando mentalmente o que eles tinham vivenciado. Eles tinham passado por uma experiência, no mínimo, traumática com a morte de Jesus verdade. e, no mínimo, assombrosa com o fato de ele ter ressuscitado. Sim. Tudo aquilo precisava ser digerido. Eles eram seres humanos, eles não eram né, pessoas do outro planeta. Então, aquilo era digerido como indivíduo e era digerido como grupo. E aquilo era fomentado e discutido e conversado até que eles chegassem a uma linha comum do que se chama doutrina dos apóstolos. É verdade. Júlio, eu queria que você falasse aqui, a lição ela fala sobre Barnabé e sobre Ananias e Safira, né? Dois casos assim bem antagônicos, né? E um ele fala de generosidade e outro fala de ganância. Primeiro eu gostaria que você lembrasse a história dos dois, antes de fazer uma aplicação. Ok. Barnabé era um homem muito devoto de Chipre. E ao ingressar na igreja, evidentemente de linhagem judaica, ao ingressar na igreja, ele largou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e convivia em harmonia com todos, dividindo o que era seu com todo amor e um amor vindo do profundo coração e com profunda liberalidade. Já Ananias e Safira, eles não tinham essa liberalidade, eles queriam conviver juntos. Eles queriam estar com o grupo, mas eles queriam ter uma reserva. E o que seria essa reserva? Vou dar até onde me convém, ainda que seja necessário que eu minta. Para que eu fique bem na foto, como dizem os jovens, eu vou fazer uma boa doação. Opa, mas nem tanto, vou guardar essa parte para mim. Ou seja, eles racionalizaram e racionalizaram para o mal. Esta parte do cristianismo eu não quero, essa eu quero. O que me convém eu quero, o que não me convém eu não quero. A diferença entre o Ananias, Safira e Barnabé é que Ananias estava disposto a cumprir um mandamento bíblico e a cumprir uma palavrinha que existe no idioma original, que é aravut, que se chama doação, responsabilidade mútua, abrir o coração por completo à igreja e aos irmãos. E Safira e Ananias não estavam dispostos a isto. Eles estavam dispostos a subir no púlpito, a cantar, eles estavam dispostos a aparecer num vídeo, mas eles não estavam dispostos a curvar-se, a dobrar os joelhos, a orar e a se entregar a Deus. Essa foi a diferença. Claro que a história vai falar que eles venderam as suas terras, entregaram um valor menor e foram fulminados. Esta é a parte histórica. Mas o que é importante lembrar é que hoje em dia também nós podemos ser um dia Barnabé e talvez no outro dia sejamos o casal, não tão afortunado. Por quê? Porque o nosso ego ele balança muito. Às vezes eu estou mais predisposto a servir a Deus, no outro dia nem tanto. Então é isso que eu tenho que perceber em mim, quando que eu estou sendo a garantia sua e quando eu estou sendo a minha derrota. Porque Deus pode fazer de garantia para a igreja até uma pedra, mas a minha garantia de salvação é Cristo, e para isso eu tenho que me entregar completamente. Uma coisa também que eu tiro como lição, Júlio, assim, que Deus, ele não exige que você faça nenhum tipo de contrato com Ele, né? Mas se você quer fazer, cumpra, porque é muito sério,
né? Então, assim, eles não precisavam ter vendido as terras, Deus não estava pedindo isso para eles. Mas eles fizeram, talvez, para que, como você falou, ficassem bem vistos na comunidade, né? Ah, nossa, como eles são piedosos, deram uma grande parte daquilo que eles tinham como herança, alguma coisa assim. Então, Deus não pede isso da gente. Mas se você realmente faz um concerto com Deus, você tem que cumprir, porque é muito sério isso, né? Eles falam também, Vinícius, queria que você falasse um pouco sobre dessa importância da assistência aos pobres. Nós vemos aqui na lição de quinta-feira que um exemplo dos gentios ajudando os pobres judeus, né? Aham. E a gente vê assim, tanto o ato deles ajudarem foi um ato de bondade, né? Um bonito ato, mas eu acho que a questão ali até da divisão dos povos, a gente vê que era uma bondade ainda maior. Aham. Porque os judeus é que olhavam muitas vezes para os gentios com maus olhos. E a gente vê aqui uma atitude totalmente contrária. Você me tratou mal em algum tempo e eu estou te ajudando em outro agora. Sim. Os gentios ajudando os judeus, né? E uma coisa que cita também na lição, que essa ajuda era intencional. Independente do que eles sentissem ou pensassem, eles tinham a consciência de que esse era o dever. E assim eles escolhiam. Porque muitas vezes o nosso coração, igual você citou assim muito, muito bem, hoje eu tenho a vontade de doar alguma coisa, de ajudar as pessoas, de pregar o evangelho, e amanhã, às vezes, eu já acorde com outro sentimento. Sim. Mas a gente não deve ser deixado levar pelo nosso sentimento. Pela razão, Mas né? pela razão, pelo que está na palavra, né? E assim é que eles agiam, né? Que a gente tem que sempre lembrar que o amor é uma escolha, não é um sentimento. E aqui né? também, queridos, ele fala do homem como indivíduo e do homem como igreja, ou seja, a função da igreja, do assistencialismo da igreja, certamente é ter uma divisão que auxilie os pobres, mas eu e você podemos fazer a nossa parte. Se você tem 2 capas, 2 túnicas, entregue uma. Como disse Jesus, se porventura, lembrem a passagem bíblica, que eu não recordo bem, quando ele diz... quando tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer. Mas quando fez isso, Senhor? Quando alimentaste, não é? Desses meus pequeninos, Exatamente. Né? Ou seja, a nossa função como indivíduo é fazer o que está ao nosso alcance. Porque apesar da igreja ser um coletivo, a salvação é individual. É verdade, é verdade. Vinícius, para a gente terminar, do que você estudou essa semana, você gostaria de ressaltar alguma coisa para as pessoas que nos ouvem que foi mais importante para você? Eu acredito que a vontade de Jesus para nós é que nós não façamos parte de uma igreja somente. Que nós não venhamos à igreja não vejamos e venhamos à igreja como um templo, mas que nós entendamos que nós somos a igreja. Sim. Eu venho à igreja não porque eu tenho que vir, mas porque eu sou. E se eu não venho aqui, eu não estou cumprindo com as minhas responsabilidades. E Jesus, ao ele explicar que nós somos parte desse corpo, ele dá várias atribuições e responsabilidades a nós. Isso como orar com as pessoas, ajudar os nossos irmãos aqui, a nossa comunidade, mas também a todos, né? Não só a nós, mas como a todos. E com certeza o resultado vai ser um reavivamento. A gente fala muito do reavivamento, mas o reavivamento ele depende do Espírito Santo, ele é quem dá. Mas a nossa parte, Deus sempre ele vai falar, faça a sua parte. A minha parte eu sempre faço. Sim, mas a sua parte você tem que fazer também. E a gente tem que lembrar que a gente só pode dar conta da gente mesmo, né? Eu tenho que fazer a minha parte, como pessoa, é a minha responsabilidade, né? E para você, Júlio, o que você gostaria de ressaltar? Cumprimento da promessa. Deus é um Deus que cumpre a promessa. Quando ele disse o Espírito Santo virá, o Espírito Santo veio e fez a parte dele. E não estamos sozinhos. Esse que é o grande alento nosso. Nosso sofrimento nessa vida, como todos dizem, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Não é verdade. Sim. Não nascemos sozinhos e não morremos sozinhos. O Espírito Santo está conosco para nos dar o consolo necessário. Amém, amém. Eu gostaria de terminar lendo uma citação bem no final da nossa lição, que está no livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 70 e 71, que diz o seguinte: assim será sempre quando o Espírito de Deus tomar posse da vida. Aqueles cujo coração transbordar do amor de Cristo seguirão o exemplo daquele que, por amor a nós, tornou-se pobre para que por sua pobreza enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência,
todos os dons que receberam das mãos de Deus serão apreciados por eles apenas como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Assim foi na igreja primitiva, e quando na igreja de hoje for visto que, pelo poder do Espírito, os membros retirarem suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho, as verdades proclamadas serão poderosa influência sobre os ouvintes. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa fazer o bem ao nosso próximo. Não é para a gente gastar e usar só com as coisas egoístas que a gente quer, né? Então, todos os bens, todos os talentos que você tem que contribuir para a obra de Deus e para aqueles que necessitam mais. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui, de ter compartilhado essa lição. E nós vamos então terminar com uma palavra de oração. E eu peço que você faça uma oração, Vinícius, por favor. Oremos. Querido Deus, ó Pai, obrigado por mais esse estudo, obrigado porque o Senhor nos lembra a forma que nós devemos viver. Amém. Que nós possamos olhar para o exemplo dos discípulos e seguir o exemplo deles, o exemplo que o Senhor deixou. Um exemplo de uma vida de oração, um exemplo de uma vida de dedicação ao próximo, um exemplo de uma vida de busca ao Senhor. Amém. Que nós possamos deixar as divergências de lado, que nós possamos ter o sincero desejo de mostrar ao Senhor para as pessoas e não a nós. Amém. Que as pessoas, ao olharem para nós, que possam ver um pouquinho da Tua graça. Que nós possamos ajudar todas as pessoas que tivermos a oportunidade de ajudar, assim como o Senhor fez. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos muito a sua companhia conosco durante o estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.